essa coisa de produzir também tem muito a ver com disciplina, né? Do quanto que a gente consegue pegar tarefas, do quanto a gente consegue cumprir tarefas com regularidade, né? Constância. Qual que você acha que é o caminho para a gente conseguir adquirir disciplina no nosso dia a dia? Essa é uma pergunta boa, porque o pessoal pensa que como eu fui militar eu aprendi a ser disciplinado lá dentro, né? E na verdade não. O exército foi só um filtro, porque no concurso que eu passei, que era para Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e lá vai direto para a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Eram 470 vagas, teve uns 700 aprovados, aí chamaram os 470 primeiros, mas um monte de gente ia embora nas primeiras semanas, foi chamando todo mundo, chamou até a última pessoa do concurso. Todos que foram aprovados foram chamados, porque se você entra lá dentro e vê aquele ambiente cheio de regras, cheio de horários, inflexível com atrasos, você era punido, você perdia o seu fim de semana e ficava lá um regime de internato sem poder sair. Podia até ser preso, né? Preso, ficar atrás de grades mesmo, por conta de coisas disciplinares, que sabe, são bobas no olhar de quem está de fora. Então aquele ambiente expulsava quem não era disciplinado e mantinha aqueles que eram. E eu só me mantive lá dentro, eu já era disciplinado antes. E eu não sei falar pra você o porquê que eu já era disciplinado. Então eu nunca tive que me preocupar em desenvolver disciplina. Eu sempre fui. Agora o que eu posso falar pra quem está assistindo é que foi algo muito recompensador na minha vida, sobretudo no mercado financeiro. Eu acho que é um dos mercados que mais premia a disciplina. E eu digo isso pelo seguinte, né? Você tem histórias, tem uma, especialmente que eu acho fantástica, que não é nacional, é americana, mas vocês podem até pesquisar aí na Wikipedia, no Google. Procurem por James Reed, R-E-A-D. Vocês vão achar alguma coisa mais ou menos assim. Foi um frentista, faxineiro e filantropo multimilionário americano. Como é que o cara que era faxineiro e frentista virou um multimilionário, né? Quando o James Reed morreu, ele tinha mais de 90 anos, ele tinha uma fortuna de 8 milhões. Caramba. De dólares, né? Que foi construída com investimento ao longo do tempo. Por quê? Porque ele foi um cara disciplinado. Ele começou a investir cedo, não parou mais e no final da vida ele tinha construído essa fortuna. Só por ter feito aquilo todo mês, corriqueiramente, ainda que o ambiente fosse nada corriqueiro. Aí se você olha para isso, o resultado do James Reed, faxineiro e frentista durante boa parte da vida dele, antes de se aposentar, é muito melhor do que o resultado de um monte de gente altamente educada, que nos Estados Unidos foi para Harvard, né, que tinha as melhores colocações profissionais, e o cara não juntou esse patrimônio todo ao longo da vida. E qual é a diferença dos dois? Um foi disciplinado, o outro talvez não tenha sido. Talvez tivesse até mais conhecimento. E isso não acontece fora do mercado financeiro. O James Reed, como faxineiro, não conseguiria operar um coração melhor do que um cirurgião. Ele não conseguiria montar um foguete melhor do que um engenheiro. Ele não faria uma arma nuclear melhor do que um engenheiro com especialização em física, algo assim. Agora, nas finanças, o cara que é muito disciplinado consegue melhor do que os profissionais, porque a recompensa é faça aquilo por muito tempo e o tempo vai te premiar, que é o efeito dos juros compostos. Então, não sei se eu vi isso muito cedo, mas eu sempre tive disciplina, é algo que realmente muda a vida. Porque quase tudo de bom na vida vem do efeito dos juros compostos ao longo do tempo. E quando eu falo juros compostos, entendo o seguinte, né? Você tem juros simples, que é, por exemplo, uma taxa de 10% sobre um capital de R$2.000. O efeito vai ser sempre R$200 ao longo do tempo. Você não tem esses juros aplicados também sobre o retorno. E nos compostos, você tem 10% sobre 2.000, dá 200. Aí quando for incidir de novo, é 10% sobre 2.200. Aí já dá mais o resultado. E depois sob esse resultado ainda. Então, cada resultado soma no principal para gerar um resultado ainda maior. É tipo academia, né? Exatamente. Você nunca volta pro zero. Você sempre tá a partir do momento que você... Exatamente. Você vai um dia, você obteve um ganho. No dia seguinte, você tá melhor porque já tem aquele ganho e obtém um ganho um pouquinho acima. É um efeito de juros compostos. Relacionamento. Você tem um primeiro encontro muito bom, ótimo. Se tiver um segundo, vai ser ainda melhor. Tem mais intimidade entre aquelas pessoas. Um terceiro vai ser melhor. E uma relação vai ser construída ao longo do tempo. Se for só um encontro, pode ter sido ótimo, mas foi só aquilo. Então é efeito de juros compostos, gerando mais confiança, mais relacionamento, mais conhecimento, sabendo que a outra parte quer. E com dinheiro é a mesma coisa. Mas para que você veja esse efeito de juros compostos na academia, em relacionamentos ou com dinheiro, tem que ter a disciplina de fazer várias vezes. E assim, vendo sua rotina, vou pegar o que eu vi hoje. Pô, você tava de manhã treinando. Sim. Teve gravação de podcast antes de vir pra cá.
Então você gravou um podcast antes de gravar um podcast, então veio pra cá, Verdade. ainda tem o seu podcast, ainda tem o seu curso, ainda tem um casamento pra manter, uma sociedade pra manter também, que também tem um trampo. De tudo que você faz, tem alguma coisa que você é indisciplinado? Que você olha e fala, puta, isso aqui é onde eu devia ser um pouquinho mais, assim? Olha, quando eu quero procrastinar, eu leio. Mas é uma coisa positiva ainda, né? Se as pessoas forem pensar assim. Então, eu sou um cara disciplinado mesmo. Eu acho que pro trabalho, muitas vezes acaba sendo mais disciplinado do que pro relacionamento. Né? E a minha esposa tem que dar uma cobrada, assim, falar, olha, tá demais, tá trabalhando muito, né? Vamos sentar um pouco, conversar um pouco mais. E ela me cobra quanto a isso, ela sabe que ela tem que me cobrar também, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas eu acho que pro trabalho eu não preciso muito de toques assim, nossa, tem que fazer. Eu já me cobro bastante. Até porque nesse mundo de internet, você tem 2 fatores que podem ser muito bons ou muito ruins, dependendo de onde você está. Que é o fato de que é muito fácil começar. Isso é ótimo para o iniciante. Qualquer pessoa com uma câmera e um celular em casa pode começar. Só que isso é muito ruim para quem já começou, porque o tempo todo é concorrência nova chegando. E por conta dessa facilidade, você tem o segundo fator, que é essa baixíssima barreira de entrada. Se todo mundo pode fazer, e se a recompensa é muito grande, porque o cara consegue ficar milionário muitas vezes, muita gente vai tentar. E vai ter um cara que ele vai começar a fazer, não vai ter família, não vai ter nenhum tipo de ocupação, ele vai ser obcecado pelo que ele faz. E se eu não for tão obcecado quanto esse cara, ele vai me passar. Então eu sou absolutamente viciado no meu trabalho. Eu trabalho muito, eu trabalho aquilo que eu preciso para entregar o que eu quero, e a gente tem metas bem ambiciosas lá no grupo. E eu acho que não tem para onde correr. Na internet vai ser isso. Tem uma frase de um empreendedor ele é americano, ele nasceu na Índia, mas está radicado nos Estados Unidos, que é o Naval Ravikant. Eu gosto dele porque ele também gosta bastante dos estoicos, trabalhou com tecnologia, tem uns pensamentos bem interessantes. O Ravikant, ele fala que os vencedores em qualquer jogo são aqueles que se viciaram tanto naquilo que continuam jogando, ainda que os resultados da vitória sejam ganhos cada vez menores, né? Marginais decrescentes, ou seja, você ganhou, você está feliz, ganhou a próxima, você está feliz, mas só um pouquinho mais, a ponto de talvez nem ter diferença. Acho que na internet é a mesma coisa, só vai ter sucesso aqueles que forem totalmente obcecados pelo que fazem, porque a competição é muito grande. Não tem uma norma trabalhista que fala o blogueiro só pode gravar 8 horas de conteúdo, depois ele está proibido para nivelar a competição. Não, tem cara que vai gravar o dia inteiro dele e ele vai atrair mais views e vai conseguir ganhar mais dinheiro com isso, e vai ter mais capacidade de reinvestir. Então eu fico o tempo todo pensando em como é que eu posso fazer para aumentar uma barreira que não existe de entrada para os competidores do meu nicho. Né? E uma dessas é ser muito produtivo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Bruno Perini. Se você quiser assistir ao episódio completo, vou deixar ele aqui do lado com um outro corte que você também vai adorar assistir. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal.